Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que o amor daquele que veio à Terra nos ensinar o amor, nos inspire para que possamos amar. Nós hoje vamos fechar, ou fechar não seria bem a ideia, né? Porque o estudo continua, mas nós vamos dar um arredondamento nos 2 capítulos que foram objeto de análise nas últimas 3 semanas. Capítulo 11, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo e amar os vossos inimigos. Amar o próximo e amar os vossos inimigos. A minha fala, ela sempre busca ajudar na compreensão específica do texto de Kardec. Quando os nossos colegas procuram alguns pontos relevantes para nos ajudar a compreender, a aprofundar, a minha fala sempre busca essa análise do texto kardeciano, de modo a compreender algumas definições e tal. Em alguns, vocês percebem que nós estamos tendo, em média, 2 palestras para cada capítulo. Alguns vai ser apenas uma, até porque não ia dar, senão ia entrar em 2018. A próxima semana vai ser só uma para tratarmos do tema. E em algumas eu falo primeiro e alguém fala depois. E nesta nós fizemos o contrário. Eu deixei que os colegas falassem primeiro e eu permiti falar por último. Justamente para amaciar o assunto, amaciar o tema. Certo? É como nós vamos preparar um prato e nós deixamos alguns ingredientes resguardados no tempero. E amar é provavelmente o tema mais importante de todos. Eu me questionava, num primeiro momento, por que Kardec não tinha fechado o livro com esses 2 capítulos. Que é o final, é a culminância. Né? Justamente atingiremos a perfeição quando vivemos o amor plenamente. E essa foi a primeira questão que eu me levantei. Entendendo que, ao estudar Kardec, nós temos que partir de alguns pressupostos, entendendo que ele não colocou nada fora do lugar, e se ele resolveu tratar especificamente do amor no capítulo 11 e 12, é porque ali é o lugar correto. Provavelmente, o que venha após, eu só vou conseguir pôr em prática quando eu já pelo menos começar a amar. O próximo assunto que será tratado, que é a benevolência, que vai falar de caridade, de dar, dos diversos níveis, né, da ação na caridade, que seria o amor na prática. Bom, só pensando nisso, eu já resolvi o problema. Porque se caridade e amor estão em conjunto, e na verdade a caridade é o amor na prática, eu primeiro preciso tratar do amor para depois ir para a sua prática. Quando eu observei isso, eu disse, Kardec é muito lógico. Nós é que somos ilógicos em função das nossas imperfeições. Só para lembrar o que nós já vimos, eu sempre gosto de fazer essa retomada, justamente para entendermos a lógica que Kardec nos apresenta. Primeiro, capítulo 1, ele nos apresenta Deus através das suas leis, nos mostrando que essa lei ela nos envolve e perpassa toda a criação. Depois ele nos apresenta o Cristo, mostrando talvez o ponto culminante da presença do Cristo na Terra, que foi a respeito da vida futura, da imortalidade da alma. Para a concretização da obra do Cristo, precisava dele definir a ideia da imortalidade da alma, porque aí não faria nenhum sentido eu tratar os outros como iguais, eu abrir mão de riquezas, abrir mão de posições e tratar os outros como iguais, se eu não tivesse a concepção de imortalidade da alma, porque no âmbito da imortalidade da alma somos espíritos imortais e isso fecha a conta. E aí ele teve que morrer e voltar. Não entra aqui na discussão de como foi a volta, se de fato desencarnou, se o corpo desapareceu, isso não entra aqui. Para Kardec isso não era relevante.
E aí ele vem para a ideia de esperança. Ele mostra o cenário que nós vivemos. Um mundo de provas e expiações, onde ainda no momento atual há uma prevalência do mal, isto é, há uma prevalência das condutas e das ações que transgridem a lei divina, a lei que ele apresentou no capítulo 1. Muito bem. E a necessidade do ir e vir dentro desse processo de aprendizado, nesse mundo de provas e expiações, tratando em nós da ideia de esperança. Detalhe, só lembrando, esse livro foi escrito para nos apresentar as condutas que nós devemos ter para conformar a nossa conduta com a moral do Cristo. Então, se eu estou desesperançado, aonde que eu vou começar a ler? Capítulo 3 e 4. Porque eu vou entender o cenário que eu estou vivendo. Se eu tenho uma depressão, por óbvio, eu estou a minha desesperança já atingiu um patamar de doença. Aí eu preciso de remédio para me ajudar. Mas se não há necessidade de medicamentos, de artifícios externos, artifícios necessários externos, esse conteúdo que está aqui já me esclarece em relação ao contexto onde eu estou. E aí Kardec vem falar do consolo. E aí vem capítulos 5 e 6. Bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador. Sofremos, passamos por aflições. Algumas delas dizem respeito às lições do passado, no qual não aprendemos. Mas a maioria delas diz respeito à nossa imprevidência na encarnação atual. O que é mais esclarecedor que isso? E se esclarece, nos consola. E se ainda não atingimos essa capacidade de nos consolar em relação a isso, é porque a nossa rebeldia em relação à lei divina ainda controla a minha. Isso está muito claro no texto. Nessa primeira, como deixa eu colocar de primeira parte, Kardec está trabalhando igual ele trabalhou na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando pega o primeiro capítulo, o segundo capítulo da lei, que fala da primeira lei, que fala da lei de adoração. Esses capítulos aqui, eles tratam justamente da relação que eu tenho que ter em relação à divindade. Porque envolve uma total aceitação em função de uma compreensão, resultado de um esclarecimento que eu encontro, por exemplo, na doutrina espírita. E aí eu vou fazer aquilo que os espíritos dizem, que Jesus disse, certo? E que Chico Xavier, por exemplo, viveu integralmente, que é uma submissão à vontade de Deus. Sem deixar de ser quem você é, na verdade, sendo quem você é, mas submetendo-se à vontade do Pai. Pois bem, aí nós vamos para os capítulos seguintes. Nesses capítulos seguintes, Kardec vai dar continuidade àquela determinação que Jesus nos passa, quando perguntam a ele como se resumia tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, primeiro ama a Deus. Depois ama o próximo como ama a si mesmo. Então a sequência é: ame a Deus, se ame e ame o próximo. E Kardec adota essa lógica. Esses primeiros capítulos trabalham justamente isso. Como é que funciona esse amar ao próximo, a Deus? E aí ele vai para a segunda parte, que é: como é que eu faço para me amar? E aí os capítulos que vão de 7 a 12 trabalham justamente 3 virtudes que no compreender dessas virtudes eu me embaso, eu me fortaleço tanto intelectualmente, porque eu passo a entender, quanto moralmente, porque eu encontro conforto. Eu já não estou consolado. Então eu estou confortado. De mim para comigo mesmo, para na sequência amar o próximo. Se a caridade é o amor na prática, por isso que primeiro ele vai tratar do amor, porque é algo de mim para comigo mesmo, para depois eu amar ao outro. Estender amor. E nós vamos ver que mesmo quando
no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo e tal, você diz, não, mas está falando que eu tenho que falar do outro. Só que tem um detalhe. Quando a gente está estudando a terceira parte do livro dos Espíritos, e tem essa divisão também na terceira parte, as leis que regem a minha relação para com Deus, para comigo mesmo, para com o próximo, nós vamos ver que determinadas leis ou determinadas ações que eu estou envolvido dentro do meu processo de aprendizado, enquanto espírito imortal, essas leis, elas para que aconteçam ou para que elas se concretizem na prática, eu preciso estar relacionando com o outro. Só que a repercussão é em mim. O efeito dessa ação é totalmente em mim. Aí eu passo a compreender que eu fui colocado naquele processo para aprender. Especificamente para aprender. Se parar aquilo ali, quem mais sofre sou eu, e não o outro. Ame o próximo. Pressupõe o próximo. Mas quem se beneficia quando você ama o próximo? Você. Percebe? Por isso que, do capítulo 7 ao capítulo 12, mesmo essa ama o próximo, ama o teu inimigo, está trabalhando. Quando você vivencia isso na prática, conforme Kardec nos traz, tanto trazendo os textos do Evangelho como referência primordial, fazendo a sua análise e trazendo os textos dos Espíritos, ele está nos dando o guia, né, a receita de bolo de como você pode viver isso. E vivendo isso, você evolui. Entende? Aí a lógica, a sequência é capítulo 7 e 8. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que têm puro coração. Trabalha a humildade, que é você sabe quem você é. Nem menos, nem mais. Sabendo quem você é, você sabe aonde você pode chegar, submetendo-se à vontade do Pai nas lições que Ele lhe colocou. Você pode não ter a ideia do que de fato Ele quer que você aprenda, mas você sabe que Ele quer que você aprenda algo que vai lhe fazer crescer. Você, no terminar da história, você será maior do que você é hoje. Só que isso não faz com que você se sinta maior em relação aos outros. Percebem a diferença? E aí muitas vezes nós agimos com uma falsa humildade extrema. A segunda virtude que é discutida na sequência é, capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. A compreensão. Vejam só, eu só vou compreender o outro quando eu conseguir me compreender. E eu só vou me compreender quando eu for humilde. Sendo humilde, sabendo quem eu sou, e sabendo onde eu estou, e para onde eu estou indo e de onde eu vim, eu olho para o outro e eu faço a mesma coisa. Hoje nós estávamos estudando sobre lei de começamos lei de conservação, finalizou lei de reprodução. E começamos lei de conservação e falávamos de questões relacionadas com a reprodução, envolvendo sexualidade e tal, e depois começamos a falar de conservação em relação a necessidades, e eu tenho uma certa dificuldade em analisar de fato a necessidade dos outros. Por quê? Porque eu ainda não consigo me colocar no lugar do outro. E eu não consigo me colocar no lugar de outro simplesmente porque eu ainda não consigo me colocar no meu lugar. A lógica é, faz com o outro porque você faz com você mesmo. Você vê que é uma lógica. Quando você se conhece, conhece o outro, o passo seguinte é amar. E aí é que está o grande ponto da nossa fala de hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 encarnados. Quantos encarnados eu não vou me atrever a contar. Né?
Se eu perguntar, não, a pergunta é, ninguém precisa responder, porque senão nós iríamos até por volta das 10 da noite, né? 10 da noite para começar a responder. Tá certo? O que é amar? Eu tenho 30 respostas aqui, depois de 10 horas, todo mundo pensando, né? E é amar. A pergunta é objetiva, a resposta deverá ser objetiva. O que é amar? Eu não perguntei o que é amar para você. Porque o amar para você ainda não é amar. Porque se fosse, não estaríamos aqui. Seríamos os mentores espirituais da casa. E estamos aqui porque o nosso amar ainda é imperfeito. Então ainda não é o amar. Primeira pergunta? O que é amar? O livro Evangelho segundo o Espiritismo não foi escrito para nos dizer o que é, para que eu possa fazer? Então por que eu não sei se está no livro? Kardec não, se o objetivo do livro é ser orientação prática, o livro tem que me dizer, amar é isso, faça. Como é que faz? Está aqui, Jesus fez assim, os Espíritos disseram que faça isso e tal. Está no texto. Volta à pergunta, o que é amar? Porque se nós nos focarmos no texto, eu tenho 30 encarnados aqui, eu vou ter uma resposta. Cada um pode dizer do seu jeito, mas a resposta é a mesma. O ideal é que a gente comece sabendo a resposta. Para daqui a alguns séculos, você seja a resposta na prática. Como foi Paulo. Eu sou ou sejamos cartas vivas do Cristo. O que ele está dizendo? Que eu chego e não preciso falar. As pessoas olham em mim e leiam. Elas olhem para mim e leiam em mim. Os Espíritos nos dizem que se nós amarmos, seremos felizes? Que não é fácil, é doloroso. Todos dizem isso. Amar não é fácil. Não é simples. É simples. Não é fácil. Mas simples é. Porque é isso. Faça isso. E tá, o problema é fazer isso. Isso é que é complicado. Porque dói na maioria das vezes. E porque dói, porque somos imperfeitos. E nós vamos amar pessoas imperfeitas. Que ainda não aprenderam que amar é isso aqui. Amar ainda é um negócio para a maioria de nós encarnados. E para os desencarnados também. Amar ainda é um negócio. Porque impõe devolução. E a maioria de nós cobra a devolução. Se nós somos humildes, sabemos o nosso lugar, sabemos quem somos, já compreendemos, sabemos quem o outro é. Se sabemos quem o outro é, sabemos as fragilidades dele, pelo menos identificamos algumas. Então, se eu amar o outro e o outro me decepcionar, eu tenho justificativa? Tenho. Mas eu tenho um motivo para me decepcionar? A justificativa até que eu tenho. Mas eu tenho um motivo? Não tenho. Ou então a sequência está quebrada. Vamos voltar para o capítulo lá do... Certo? Lá da humildade, vamos voltar, vamos estudar de novo, vamos ver como é que funciona a prática, vamos colocar em prática. Aí, quando eu começo a amar, quando o outro me decepcionar porque ele é imperfeito, e a palavra é decepção mesmo, né? Quando você espera algo que não acontece, a palavra no idioma português é decepção. Aconteceu uma decepção. Essa decepção lhe fragilizou, lhe machucou, é outra história. Certo? Do mesmo jeito que eu vou decepcionar o outro. O outro cria uma expectativa em relação a mim e deve criar. Certo? Deve criar. Ou vocês acham que Jesus não tinha expectativa em relação a Saulo de Tarso? Tinha. Tanto tinha que no momento do apedrejamento de Estevão, está lá está no texto. Nós já fizemos uma fala aqui lendo essa parte do texto. Ele está lá, só abrindo o bico, Jesus aparece, ele vê Jesus. E quando Estevão olha para Jesus, Jesus está olhando para Paulo, tá literal, com um olhar melancólico.
E quando ele vê Jesus olhando para Paulo daquele jeito, ele se toma de compaixão por Paulo e começa a amar Paulo. Agora, Jesus se magoou com Paulo? Não, Paulo, você é meu vaso escolhido. Eu escolhi você desde antes. Percebem a diferença? Mas vamos lá. Esse é o grande ponto. Não vou mostrar nenhuma novidade, porque está no texto, talvez a gente não tinha parado para olhar, para fazer essa busca. Mas o que é amar mesmo? Quando diz assim, ama teu próximo. Jesus quer que eu faça o quê? Kardec, para tratar do tema, ele podia pegar o assunto e fazer um capítulo só. Ou dividir em 3. Ou dividir em 2. Ele optou por dividir em 2. Quando você pega o texto, os capítulos 11 e 12, 11, amai o próximo como a si mesmo. 12, amai os vossos inimigos. O que Kardec fez? Ele primeiro colocou, ame a todo mundo. Ame aqueles que você não gosta. Ele podia tratar de uma vez. Ame o próximo. Aí, e tem um. Ame as pessoas que não tem nada a ver com você. Depois, ame aqueles que têm alguma coisa com você. Depois, ame aqueles que você não gosta. Podia ter feito isso, mas ele deu uma separada. Porque no capítulo 11 tem essas duas coisas. Amar o geralzão e amar aqueles que você se relaciona com eles. Está no capítulo 11, ele separa, ele deixa bem separadozinho. E aí, em separado, aí vamos tratar, já que a coisa é mais complexa, vamos amar, né? Tanto que é amar o próximo. Na língua portuguesa, quando ele chama assim, o verbo amar é geral, eu não sei qual é a palavra. Porque no capítulo 12 é amai. Amar é infinitivo. Infinitivo, né? É o geralzão, né? E o amai é impositivo, não é isso? E se é no impositivo, amigo. Eu estou perguntando se você gosta. Estou perguntando se você quer. Amai. Os outros você ame. Mas aquele que você não gosta, ame. É a lógica? Kardec foi muito sábio. Ele identificou isso. Por isso ele separou. Fez uma análise em separado. Mas o que nos importa nesse pouco tempo que nós temos é especificamente em que se resume a ação do amar. Correto? Aonde está isso? Está nos 2 capítulos, tanto o 11 quanto o 12, eu vou mostrar o texto para vocês. E como o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um desdobramento, uma extensão, uma ampliação, um aprofundamento, usa a palavra que quiser, da terceira parte do Livro dos Espíritos, eu vou especificamente fazer análise de uma questão do Livro dos Espíritos. Uma questão. Tá certo? Então vamos lá. Objetivamente, o que é amar? Item 4 do capítulo 11. Aí eu peguei um tópico de cada capítulo. Tá certo? Capítulo 11, capítulo 12. Amar no infinitivo, né, no geral. E amai, então quer dizer, o impositivo em relação aos inimigos. Só a análise do termo, da palavra inimigo, valeria, a gente passaria aqui só 1 hora tratando disso. Porque o que é que acontece? Quando eu falo em inimigo, você pensa em quem? Ou melhor, quem são seus inimigos? Tá. Vou fazer um parênteses aqui, mas você viu, merece um nada maior. Nessa relação de seu inimigo, no mínimo tem quantas pessoas? 2. Você e o inimigo. Correto? Nesse caso é seu inimigo. Seu. Ele é inimigo mesmo. Quando é seu,
Não está se falando de um ponto de vista? Então, quem considera quem inimigo? Você. Ele é? Viu como a coisa é? Viu como um capítulo trata de você com você mesmo? É como você encara o outro? Ele não está tratando daquele cara que olha para mim e diz que eu sou inimigo dele. No geral, quando a gente fala de inimigo, a gente pensa nesse. Política. Quem é o inimigo em política? É o adversário. Que nem sempre é desafeto. Diferente. Em religião, inimigo é o capeta. Não se usa muito essa palavra hoje, né? É o inimigo e tal. É o demônio. Coitado do demônio, né? O demônio chegou numa situação que se ele quisesse santificar, ele não pode mais, porque aí se ele santificar, fecha o inferno. Se fechar o inferno, as religiões que funcionam baseadas no inferno vão fazer o quê? Então nem que ele quisesse deixariam ele fechar o inferno. A situação que chegou. É engraçado? É. Né? A gente ri para não chorar. A gente ri para não chorar. E nós espíritas não somos muito diferentes, não. Somos muito diferentes, não. Já imaginou se acabassem com o umbral? O que seria de nós? Já pararam para pensar? Porque nós não temos condição de ir para plano superior. A nossa felicidade é que existe um umbral. E se fechar o umbral, o que vai ser de nós? Ainda falam um outro, não quero ir para o umbral. Vai para onde? Para a esquina? Bom, mas vamos lá. Item 4. Amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 11. Aqui, no início do... Essa é a primeira fala de Kardec, que o item 1, 2 e 3 são textos do Evangelho, que são ilustrativos disso aqui. Então, nas primeiras frases ele já diz, é isso. Amar o próximo como a si mesmo, ponto e vírgula, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Vírgula. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Quem diz que amar o outro tem a ver com gostar do outro? Porque aí não faria sentido amar o inimigo. Eu não gosto dele. E Kardec sabe disso. Porque item 3 do capítulo 12, amai os vossos inimigos. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porque a posse dessa virtude, amar aquele que você não gosta, o seu inimigo, é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Amar o inimigo é fazer com ele o que você gostaria que ele fizesse com você. Só isso. Todo o resto dos 2 capítulos é para dizer como é que faz. Quer amar o próximo? Faça com ele o que você gostaria que ele fizesse com você. Detalhe. Porque quando nós começamos a estudar, nós vamos nos corrigindo de algumas coisas. Qual é o filho que se torna pai e tem uma conversa com seu filho ou com sua filha e já disse a seguinte frase, de jeitos variados, mas no fundo é a mesma coisa: se quando eu tivesse a sua idade, alguém tivesse me dito que eu estou dizendo agora para você, eu não teria cometido os erros que você está cometendo.
Mas os nossos pais disseram, de um jeito diferente, às vezes mais bruto, né? Mas eles disseram, por que eu não fiz? Aí fiz, hoje eu já sei, eu não quero que ele passe justamente porque eu sei que é complicado. Mas eu esqueço que eu só aprendi, cheguei onde cheguei porque passei. Então eu tenho que deixar ele errar? Você recebeu consolo quando errou? Isso ajudou você a chegar onde chegou? Você tem como impedir dele errar? Tem, amarrar no pé da cama. Infelizmente ele vai errar. Está pronto para consolar igual você foi consolado? Se foi? Porque se não foi, hoje você tem conhecimento para fazer. É isso que a doutrina nos ensina. Livro dos Espíritos. Pergunta 886. Para começar, capítulo 10, lei de justiça, amor e caridade. Por que Kardec não escreveu um? E o capítulo é bem separado, ele começa a falar de propriedade, de roubo, né? E aí fala, aí, amor e caridade. Caridade é amor ao próximo. Por que ele não separou? Um capítulo sobre lei de justiça e um capítulo sobre lei de amor e caridade. Porque a justiça, nesse contexto do Livro dos Espíritos e também no contexto do Cristo, diz respeito a como você age em relação ao outro. Que a vossa justiça não seja igual a dos escribas e fariseus. Como é que os escribas e fariseus tratavam as outras pessoas? Que a vossa justiça, quer dizer, que a vossa forma de cuidar, tratar e analisar e ver os outros não seja igual a dos escribas e fariseus. Então eu não vou conseguir amar e fazer a caridade se eu não entender o que de fato é justiça. Viram a lógica de Kardec? Aí eu pulei a parte da justiça, né? Caridade e amor ao próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia ou como entendia Jesus? Qual o sentido de caridade para Jesus? Como ele entendia? Benevolência para com todos. Por isso que os 4 próximos capítulos tratam da benevolência, que é ser caridade. Indulgência para as imperfeições dos outros é quando alguém faz alguma coisa que atinge as outras pessoas, mas não diretamente a você. Você vai ser indulgente. E o perdão das ofensas é quando alguém faz alguma coisa contra você. Porque me ensinaram que indulgência e perdão é a mesma coisa. Quando eu cheguei nessa questão, eu disse, não, tá, indulgência é assim, indulgência e perdão, então são coisas diferentes. Aí foi que eu fui descobrir. Indulgência. Você é indulgente quando o pai mata o filho espancado. Teu filho, teu primo, teu parente, não. Alguém chocou você? Chocou. Seja indulgente. Ame. Ele não é seu inimigo. Ame. Certo? Como? Faça com ele o que você gostaria que ele fizesse com você se você estivesse na condição dele com a cabeça que ele tem. Já pararam para fazer esse teste? Quando você for criticar alguém, por qualquer coisa, desde o menor que seja, se coloque no lugar dele, com a cabeça que ele tem, junto com a cabeça que você tem. Ou melhor, tirando o que você já aprendeu. Se você estivesse no lugar dele, sem saber o que você sabe, porque ele também não sabe o que você sabe. Eu, quando comecei a fazer esse teste, eu acabei parando. Eu já falei outras vezes aqui. Porque eu me dei conta que eu falei é pior. Colocar no mesmo patamar de conhecimento
A pessoa não sabe nada sobre o espiritismo, não sabe nada sobre a mortalidade da alma, sobre reencarnação, não sabe nada disso. Deus para ele, sabe, não tem conhecimento nenhum. Aí eu me coloco no lugar da pessoa, na situação em que ela está. Geralmente, quase sempre, eu faria pior. Sabe a história do cisco e da trave? É essa. É esse o sentido. Ele tem um cisco. Eu tenho uma trave, porque se eu tivesse no lugar dele, eu faria pior. E não faço, porque o conhecimento vem me ajudando a entender as situações e eu vou progressivamente me transformando. Aí eu não faço. Pelo menos eu acho que não. Né? Até comentava hoje, né? Será que se eu estiver na situação eu não vou fazer? Não sei. Tem que ter algum senso de dizer que eu não sei se vou fazer ou não. Se todo mundo acaba fazendo, será que eu já tenho essas informações que a doutrina me trouxe já se tornaram vivência consolidada a ponto de eu não cair? Ou se cair, não cair tanto? Machucar só no joelho? Será? Não sei. Aí Kardec faz um comentário. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Já sabem por quê? Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A coisa aqui ficou mais complicada. Por quê? Porque nós vimos antes, na parte mais geral, que amar o outro é fazer com o outro o que você gostaria ou permitiria que o outro fizesse com você. Aqui ele acrescenta um elemento: é fazer todo o bem que esteja ao teu alcance. Fala em gostar. Amor é gostar acima de tudo. Mais adiante, aí ele fala, Jesus, perguntou 887, Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Olha, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Kardec está naquela concepção de que amar exige uma relação de afeto. Só existe amor se existir afeto. E aqui nós já observamos que necessariamente não é isso. Se tiver o afeto, está ficando perfeito. Em relação ao inimigo, pelo contrário, é desafeto. Aí a resposta dos espíritos: sem dúvida não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Afeto, sentimento. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ponto. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornando-nos superiores a eles, ao passo que pela vingança nós nos colocamos abaixo deles. Alguma dúvida? Aí segue, aí ele pergunta: o que é pensar da esmola? Porque aí ele começa a dizer como se faz. Porque a caridade está muito vinculada a dar coisas. Nos próximos capítulos, e aí isso é uma coisa que nós vamos falar no próximo sábado, por isso que eu vou abrir, né, nós vamos ver que há uma sequência. A gente começa dando coisas e a gente termina sendo o próprio ato de dar, que é a piedade, acima da própria beneficência. Isso está no texto do Evangelho. Até diz assim: tem a piedade. Piedoso era o cura d'Ars. Piedoso era colocar Francisco de Assis. Ele era a carta viva, ele era a caridade em si. Piedoso era Chico Xavier. Nós estamos começando a dar. Certo? Nós estamos no nível de dar coisas
E alguns começam até chegar no nível de fazer a caridade, que ele explica detalhadamente. Aí, o homem condenado a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Embrutece-se. Detalhe. A quem se deve fazer a caridade, essa caridade de dar coisas, por exemplo, que envolve a ideia de esmola? Você dá aquilo que o outro precisa. Dentro da lógica da doutrina espírita, será que é a todo mundo? E aí isso faz com que quem tem trabalho assistencial precisa rever a assistência que faz. Olha só. Um homem condenado a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Obrigado a pedir esmola, ou condenado. Embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. A vida do fraco. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Não faz pensar? Aí eu lembro da história do Divaldo, que visitou uma instituição que tem um trabalho assistencial, segundo ele, muito consistente, e o cara disse assim, tá vendo, ó, a avó, a mãe e a filha, 3 gerações nós cuidando. Não tem alguma coisa errada? Quer dizer que vocês mantiveram na ociosidade 3 gerações da mesma família? Não tinha que ter ensinado desde a primeira para chegar na segunda, quebrar e na terceira não precisar? Levando em consideração boa parte de nós, que se a gente der a mão, ele senta nela, pelo que está aqui, a gente precisa rever isso. E aí não é só no trabalho assistencial da casa espírita. É eu, enquanto pessoa que dá coisas para alguém que, no meu ponto de vista, precisa. Aí ele pergunta, então reprovais a esmola? E aí São Vicente de Paulo responde. Não foi outro, foi São Vicente de Paulo, que no texto do Evangelho é considerado um piedoso. Viveu a caridade, isto é, era amor. Dizem, não. Ponto de vista. Não é a esmola que é reprovada, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, vai ao encontro do infeliz sem esperar que este lhe estenda a mão. Então isso quer dizer que eu não posso dar comida para quem está com fome? Deve. Deve dar comida, porque se ele não tiver força, como é que você vai poder ajudar lá a trabalhar? Vem a diferença? O problema é alimentar o sempre. Na lei, tem uma lei de trabalho que me impõe trabalhar. Não é só o trabalho profissional, é a atividade útil do modo geral. Se nós devemos fazer com o outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, nós não estamos em busca do progresso? Então o que é que eu quero que os outros façam comigo? Que me ajude a progredir. E se eu estivesse do outro lado e alguém me mantendo ocioso? Ou não me criando pelo menos a possibilidade na minha cabeça de eu sair do lugar? Isso aqui não é amar o outro? Não está dizendo que eu tenho que gostar dele, que eu tenho que me apaixonar por ele. Baseado no que está aqui, isso é amar. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Está tanto na maneira porque é dada, quanto no ato em si.
Um serviço prestado com delicadeza, tem duplo valor. Se for com arrogância, a necessidade pode obrigar quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Talvez na cabeça de vocês esteja só passando o trabalho assistencial, por exemplo, a casa da Francisca, o trabalho assistencial, por exemplo, no intervalos. Eu não estou falando só disso. Nós temos aqui atendimento fraterno. Você está fazendo caridade espiritual. E às vezes a pessoa que vem para cá, ela está em muito piores condições do que quem está lá. Porque às vezes quem vem para cá tem tudo, mas não tem nada. E quem está lá não tem coisas. Você dá as coisas, elas se erguem e saem. Entende? Aqui você também vai dar algo para quem está com fome. Como é que isso é dado? Se for com arrogância, a necessidade pode obrigar quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Então aqui eu já começo a observar uma coisa, que o ato de dar, envolvendo amar o próximo, onde eu vou fazer com ele o que eu gostaria que ele fizesse comigo, fazer todo o bem. Se se materializa, por exemplo, na caridade, no caso aqui relacionado com a esmola, qual o fim que eu devo objetivar? O que eu pretendo esperar de tudo isso? Que o seu coração se comova. O Espiritismo é o que prometido? Consolação. Vocês comentaram mais alguma coisa? Se eu levo o Espiritismo a alguém, ele tem que fazer o quê? Consolar. Claro que a pessoa tem que querer. Se não quiser, também não adianta. Jesus forçou a barra com você até a hora que você quis? Ele obrigou? Não. Só depois que você encarnou, só que você já tinha dito lá, aí chegou aqui e não teve mais acordo, né? Ele impôs umas situações que você não tem como escapar, até que você pediu. Chefe, eu quero evoluir, porque eu já fiz muita bobagem por aí, eu quero evoluir. Quer mesmo? Quer? Topa, assina aqui o contrato. Isso que é o contrato. Farei o que for preciso para evoluir. Ok, desce. Todo o teu lado, vou te dar força, vou te dar suporte, mas a cruz é tu que carrega. Aí você chega aqui e começa. Ah, eu não aguento, Senhor, não aguento, tal. Não se preocupe não, você vai jogar aquela cruz de lado, quando você virar as costas já tem outra. E detalhe, quando a próxima chegar, ela vai chegar igual aquela, mais o pedaço que você deixou de carregar. Então ela vem maior e mais pesada. Alguém duvida? Talvez alguma criança de 5 anos talvez duvide, né? Mas nós, no nosso caso aqui, acho que não dá para duvidar. Lembrai-vos também de que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do benefício. Eu estou fazendo bem, é caridade. São Vicente de Paulo disse que é o bem, tá, tudo bem. Mas tira o mérito. O mérito é para quem? Para você. Vai servir? Não. Talvez aí a gente comece a pensar quem está naquela situação de que, por exemplo, aqui na Casa Francisca tem um grupo que vai lá no Intervalos. E aí você chegar para essas pessoas assim, você está feliz? Algumas pessoas vão e encontram o combustível necessário para o resto da semana. Está certo? Até certo ponto sim. Por outro lado não, porque viciou. Alguma coisa está errada em você. Se para ser feliz você precisa fazer isso, alguma coisa está errada. Entende? Não é o ato em si, é em você, é como está repercutindo em você. Isso precisa ser revisto. E se de repente você deixar de fazer isso aqui, como é que fica o resto da sua vida? Percebe? A nossa felicidade não pode ficar na dependência de o que quer que seja. Você tem que ser feliz por quem você é e pelo que você faz. Porque se tirar aquilo, eu sou natural do Rio Grande do Norte.
No dia 4 de novembro de 2005, eu entrei num avião e desci no Rio Grande do Sul. Eu tinha uma sacola com algumas roupas só. Então, se alguma coisa lá me fazia feliz, ficou lá. E aí, agora? Aí, saí do Rio Grande do Sul e vim para Paraná. Eu trouxe meu livro. E aí? Hoje estou em Cascavel. E se amanhã? De repente a vida mudar lá, pode ser para onde? Fica tudo aqui. E aí? Aí agora, Casa Francisco está lá, como é que fica para mim? Não, é eu com ele onde eu estiver. Mas tem muita gente que está num trabalho como esse e está infeliz. Mas não está fazendo bem. Esse bem não está fazendo bem para você. Faz para o outro, mas para você, não. Você precisa rever isso. É claro, não pare de fazer o bem. Isso nós vamos ver na prática da caridade, na prática da próxima semana. Não pare de fazer o bem. Mas esse bem não está funcionando em você. Você precisa rever alguns pontos. Aí nós vamos discutir alguns pontos desses a partir do próximo sábado. Para finalizar, eu vou pegar um pequeno trecho do penúltimo parágrafo da fala de São Vicente. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. E aí São Vicente de Paulo diz duas frases abaixo, que somente na virada do século passado para este atual, no século XX, virada do século XIX, isso aqui é 1857, na virada do século XIX para o século XX, a física começou a descobrir certas coisas. E no decorrer do século XX, ela trouxe uma série de informações muito interessantes, que a gente generalmente chama de física quântica. Essa frase aqui sintetiza muita coisa da física quântica. Diz ele, o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. O que faz com que essa mesa seja uma mesa é que uma enorme quantidade de moléculas estão agregadas. Há uma força, na verdade são 4, mas vamos dizer, há uma força que faz com que essas moléculas fiquem agregadas. Isso aqui vira uma mesa. Serve com a garrafa, com a água, com plástico, com papel, com ar, com tudo. São Vicente de Paulo está me dizendo que a força que mantém essa agregação, que é a força de atração, é amor. A atração é a lei de amor para a matéria humana. São Paulo, no final do Livro dos Espíritos, estou perguntando em 2012, ele diz assim: gravitamos, mas seria mais ou menos assim, gravitamos numa força que nos leva a Deus. Atração a Deus. Talvez agora fique mais fácil de entender quando dizem que o amor de Deus está em toda parte, até o fim. Mas como esse amor está aqui? Porque a lei divina, que é apresentada no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, rege tudo o que existe, inclusive nós. O que falta para nós é vivermos como as moléculas dessa mesa vivem. Por que as moléculas dessa mesa não são garrafa? É porque a lei manda? Não, é porque a molécula que veio para a mesa se submeteu à lei e tornou-se mesa. Por que nós não conseguimos viver em harmonia? Simplesmente fazemos diferentes do que as moléculas fazem.
pensando assim? O que vocês estão esperando para amar? De verdade. Alguém aqui não sabe? Comecei a falar perguntando: o que é amar? Eu teria quantas respostas? De encarnados, 30. Quantos advogados tem aqui? Meio. Terceiro ano é meio. Tem mais algum? 2. Então nós temos 30 pessoas, um advogado e meio, então nós teríamos mais ou menos umas 42 opiniões. Certo? Mas agora, o que é amar? Quantas respostas eu tenho? Acho que uma. Dita de 30 formas diferentes, um advogado e meio, talvez umas 40 formas diferentes. De quantas formas nós estamos praticando esse amar que agora nós sabemos o que de fato é? Honestamente falando, eu ainda não estou praticando. Até porque eu leio isso aqui faz 27 anos, completo agora, no início desse mês. A primeira vez que eu peguei a obra de Kardec foi no dia 7 de julho de 1990. De lá para cá nunca mais larguei. Mas eu descobri isso agora, há 3 semanas, quando eu estava estudando para fazer essa fala. Faz 3 semanas que eu comecei a pensar diferente sobre o que é amar. Eu não amo os outros. Eu quero ser amado por eles. Eu não amo meus inimigos. Eu quero distância deles. Talvez por isso eu viva tão angustiado, sofrendo, aflito, com sede e com fome de justiça. Quer dizer, de comportamento e condutas eminentemente cristãs. Esse é o convite que eu deixo para vocês. Depois dessas 3 semanas, onde a Silvia, o Léo e o Vitor falaram sobre esses 2 capítulos. Hoje sabemos o que é amar. É fazer com o outro, no mínimo, o que você gostaria que o outro fizesse. E se você consegue fazer todo o bem que você gostaria que fosse feito com você, é isso que nós temos que, a partir de agora, começar a refletir e trazer para a nossa conduta e começar progressivamente. Não quero virar santo de uma hora para outra, não, porque nós não conseguimos, não. Maria da Madalena, Paulo de Tarso só precisou ver o Cristo, mas eles tinham bagagem. Nós estamos começando a arrumar a malinha agora. Porque a última vez que eu abri a minha malinha, tinha tanta coisa feia lá dentro. Aí eu sabe o que eu fiz? Virei a mala, joguei tudo fora, botei a mala aqui, quando eu abri, estava tudo de novo. Não tem como escapar. Você é o que você é. Mas você pode transformar quem você é. E agora, em relação ao amor, nós temos as informações mínimas necessárias para fazer essa transformação. Então, estamos esperando o quê? Como disse Paulo, como disse o Cristo, por que te detens? Por que estás esperando? Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e que possamos sair daqui mais confortáveis